Good morning. Good morning and welcome to the 9:30 call. Good morning, Commissioner. Good morning. Good to see folks here. All right, we broke 100 already. Good news. We are excited that we have Excel Linguistics here this morning. So we were just kind of getting the translation set up. We also know that today is the Early Childhood Summit in Worcester, Massachusetts, where I think we have 198 people registered. Yeah, well, I see you, Dodie, 508. So we're excited. Our team is here this morning. We will be in person this afternoon. There's still time to come. So we will be at Mechanics Hall starting at 2 p.m. and have quite the agenda today. Well, that's amazing. We have 112 people on the call this morning. We got 200 people coming this afternoon. So we will be connecting people to people, people to policy, and people to power. I will turn things over to Julian to give us the instructions for translation. Thank you so much, Amy. Good morning, everyone. Welcome to this new 9:30 call. And this morning, we have interpretation available in Spanish and also in Portuguese. So to let you know how to select your language, we're going to make this announcement. And I'm going to share my screen. In just a moment, you will see this globe icon next to the word interpretation. You will find this at the bottom of your Zoom screen. If you click on that globe, you can select your language. If you have joined from a cell phone or tablet, look for the three dots button on your screen next to the word more. From there, you will see interpretation as an option in the list to choose language. An important reminder, everyone has to select a language and stay in that channel. Now, I will turn it over to Shay to repeat that in Spanish. Buenos días a todos. Ya vamos a comenzar con la interpretación. Si ustedes están en un computador, cuando iniciamos la interpretación, va a aparecer un icono de un globo en la parte inferior de tu pantalla y ahí puedes seleccionar el canal de español. Si tú estás en una tableta o en un celular, en vez que el globo, puedes seleccionar los 3 puntos junto a la palabra more y ahí Language Interpretation y el canal de español. Muchas gracias. Thanks. Dora, can you please repeat that in Portuguese? Sure. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos na nossa reunião das 9h30. Nós vamos disponibilizar os serviços de interpretação em português e espanhol. Para você acessar esses serviços, aparecerá um globo na parte inferior da tela e você pode clicar nesse globo e selecionar o idioma da sua preferência. Se você está acessando de um tablet ou de um iPad, por favor, clique nos 3 pontinhos na parte inferior, junto à palavra Language Interpretation e selecione o seu idioma, junto à palavra mais. Lembramos que todos devem escolher um idioma da sua preferência. Muito obrigada. Thank you, Dora. Okay, I'm going to turn on the interpretation. Okay, so interpretation is available now. Back to you, Amy. Thanks so much, Team Excel. We're so grateful that you join us once a month, at least, for these incredibly important calls. It's great to see 127 folks here. Commissioner, I'm going to turn things right over to you. We know there was a board meeting yesterday in Taunton. You were on the road again. So we're looking forward to the update. And if folks have questions, please add them to chat or send them to me directly, and we will work them into the conversation. Amy, just 1 second. I don't see Portuguese in the list of languages in the globe. Is it turned on? Okay. Let me check what happened right now. Should be there now. Okay, Yep. thank you. Sorry. Thanks so much, Neri. And if you're joining us, we have 3 languages this morning. So Então, agora nós click on temos 3 more and idiomas globe essa and semana. Você pode Commissioner, clicar over no to you. globo e pedimos à comissária agora Thank para you, falar. Amy.
Obrigada, Amy. Bom dia aos pessoas que estão aqui. Obrigada muito, muito obrigada aos intérpretes. Nós estamos muito agradecidos. Eu tenho muita coisa hoje de manhã para falar. Eu vou tentar ser eficiente. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na reunião de ontem, sobre o fechamento do governo, a gente está acompanhando, e tem vários grupos de trabalho, recursos, uma força-tarefa que está crescendo no governo do estado. Eu quero ter certeza que vocês tenham ciência desses recursos, dessas conversas que estão acontecendo no estado para ajudar a educação infantil. Então, começando com a reunião da diretoria, a Eugênia, ela é incrível, ela tem nos dado um apoio, ela está nos apoiando no chat. Então, a reunião de ontem começou com uma apresentação sobre a primeira pesquisa dos participantes do Clear Pathway programa. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou falar algumas coisinhas. Nós tivemos sempre coletado informação dos colégios comunitários desse programa, mas a gente nunca coletou informações dos participantes, a experiência deles. Eu gostaria de incentivar a vocês que são participantes do Pathway ou são coordenadores desse programa para que vocês olhem os dados, porque são dados muito importantes, para que você possa entender o impacto do que a gente está fazendo. Você vai ver a opinião dos que estão participando no programa, você pode compartilhar com os legisladores, com a governadora. E parte do nosso compromisso é que esses recursos continuem, que nós investimos no lugar correto e onde tenha um impacto grande. Então, quando você vê essa questão do financiamento do Clear Pathway, ele está provendo uma oportunidade única para educadores infantis, para que esses educadores possam acessar esse programa, voltar à faculdade, desenvolver-se profissionalmente. Então, eu estou muito feliz com relação a essa pesquisa. Eu gostaria de incentivar a vocês a dar uma olhada. A diretoria também fez recomendações ao secretário de Educação, à governadora, para áreas de investimento que eles acham que são importantes para o próximo ano fiscal, do ano de 2027. Eles recomendaram algumas áreas que eles veem como alta prioridade. E nós vamos postar isso para vocês terem também conhecimento sobre o que a gente está fazendo. A governadora também me deu a agenda de pré-escola. E provavelmente o que tem mais impacto para esse grupo que a diretoria fez ontem é que depois de um período bem robusto com relação ao C3. Nós temos então agora uma fórmula. Eu agradeço a todos que participaram nesses comentários sobre o C3. Nós estamos uma organização que ainda está aprendendo, nós estamos aprendendo ainda no nosso estado e como está crescendo, e vocês estão participando, estão formando grupos, estão nos dando feedback, e também nessa sessão aqui de informação, é muito crítico para todos que estão olhando esse programa e para mudar conforme a necessidade. Então, como vocês estão cientes, a agência recomendou que para esse ano fiscal, a gente propôs não mudar a fórmula do C3. Teve várias mudanças
nos últimos anos. Nós estamos propondo manter uma estabilidade enquanto continuar aprendendo, ouvindo a opinião de vocês sobre esse programa e talvez propor alguma mudança, talvez no futuro. Então, nós estamos, a diretoria votou para manter essa fórmula, e isso quer dizer que as pessoas podem reaplicar em dia 1º de novembro, vai ser recalculado baseado nessa fórmula. Se você tem alguma pergunta sobre a fórmula, você pode ver nos slides. Eu sei que a nossa equipe do C3, a Rose Mendes, estarão felizes de tirar as dúvidas de vocês. A Eudínia também pode prover alguma informação para vocês saberem sobre isso, mas você vai aplicar, vai ser continuar calculando o dinheiro, né? E vai ser por um período de 12 meses. A gente continua querendo saber as opiniões de vocês de como que a gente pode crescer esse programa. Se você quiser fazer mudanças adicionais, propor mudanças adicionais, vai ter uma outra reunião pública, vocês podem participar. Se vocês querem participar, algumas coisas dependem um pouquinho do orçamento. Se você tem alguma proposta que custa muito, a gente teria que verificar o orçamento, mas a nossa prioridade é manter o acesso universal aos cuidados e continuar direcionando recursos adicionais para essas crianças que têm uma necessidade adicional, que estão em vizinhanças marginalizadas, e continuar essa conversa e reduzir custos para as famílias. O 50% do orçamento vai para o trabalho, ou seja, pagamento dos trabalhadores, recursos para dessa área. Então, nós planejamos trabalhar com programas esse ano para ter certeza que cubra os outros valores. Então, o nosso objetivo desse programa é que a gente faça e implemente mudanças com o passar do tempo para que a gente mantenha o custo e a sustentabilidade. Nós também tivemos uma grande revisão ontem sobre as nossas famílias, teve uma atualização bem grande. Nós temos, então, esses novos websites. Nós vamos continuar lançando nos próximos meses. Eu incentivo que vocês derem uma olhada. Amy, eu não sei se alguém veio conversar aqui sobre os portais, mas a gente tem uma pequena atualização se vocês têm interesse, então, com relação a esses portais. Então, nós vamos ter alguns programas novos, podem aplicar para o C3. Um dos objetivos do programa é continuar aumentando o campo de trabalho. Então, é uma área que a gente monitora bem de perto. A gente quer encontrar novos programas. Então, vocês têm que ter certeza que vocês estão nessa área, e programas que estão recém-formados podem também aplicar para esse incentivo do C3. Se vocês têm uma licença nova, sinta-se livre para entrar em contato com a Eudínia para ela encaminhar você para essa questão do C3. A gente vai ter outras informações nas próximas sessões sobre esse período de aplicação. Eu e a Eugênia, vamos ter certeza que vocês saibam, tenham todas as informações para aplicação. Quando for colocado, então, no website, a data da nova aplicação. Ok, vou passar agora para a questão do fechamento do governo. Então, nós estamos monitorando bem de perto a situação em Washington.
com relação ao fechamento do governo. O fechamento não coloca os subsídios de educação infantil, cuidados infantis em risco. Então, nós temos os fundos já apropriados para esse ano fiscal, a gente não antecipa problemas nessa questão. As crianças vão participar no programa, as famílias vão continuar recebendo. O problema é que se o fechamento continua, vai criar alguns problemas de dinheiro para o Estado, mas a gente não está antecipando problemas no pagamento é, da- desses programas de cuidados infantis. Então, muitos de vocês sabem que nós temos 29 programas de Head Start, tem 11 mil crianças sendo servidas, são fundadas pelo governo federal, então talvez isso vai ter um impacto, mas eles têm já tem 6 dos 29 programas que têm uma renovação em novembro, dia 1º de novembro. Esses 6 programas podem ser afetados se o fechamento do governo continuar até essa data. Então, nós temos uma habilidade, talvez com o governo, de fazer um suplemento. Nós temos uma linha de 20 milhões de dólares no governo estadual. Talvez a gente consiga ajudar a fazer esses pagamentos para continuar com esses serviços para que não seja interrompido. Mas a gente não tem um valor total para pagar, no caso, esses valores que o governo federal paga. Então, a gente está cuidando muito, a gente está trabalhando com os nossos colegas do Head Start para a gente ver quais os recursos que a gente tem para que não exista uma interrupção dos serviços enquanto a gente espera pela reabertura do governo. E nós estaremos mandando. Então, vamos continuar trabalhando com esses programas do Head Start. Então, muito obrigada por ter a flexibilidade de usar esse recurso extra que tem, usar para o Head Start. Essa lista desses 6 Head Start programas que estão para ser renovados está disponível. Esses é questão de risco de perder, então, o governo federal, a ajuda do governo federal. Nós podemos passar essa informação, é uma informação importante para vocês saberem que se houver uma interrupção nos serviços, vocês saibam. Então, isso é algo que, se a gente puder fazer alguma coisa, alguma parceria para que a gente possa apoiar, então, esses programas. Eu não tenho ainda a lista, mas eu acho que eu posso conseguir para você. Tem uma pergunta aqui. Como que os provedores podem registrar para assinar, se registrar para receber vouchers? A Eugênia pode ajudar com isso. Só para lembrar vocês, os fundos orçamentários não estão antecipando abrir novos vouchers, mas a gente está continuando a monitorar essa situação. A gente não tem. Quando a gente tiver um dinheiro disponível extra para investir nessas novas famílias, a gente vai, claro, investir. E por último, o que eu gostaria de fazer é que eu gostaria que vocês estivessem cientes que o ano passado a gente teve um total de 14 reuniões, a gente trabalhou com a Força Tarefa, a gente veio aqui para conversar um pouquinho, a gente está assim sempre trabalhando junto. Mas tem algumas coisas algumas sementes que essa força-tarefa plantou baseado no seu feedback. Então, eu gostaria de compartilhar alguns desses. Semana passada, a administração da governadora Healy
lançou um fundo de inovação de cuidados infantis. É um fundo que está disponível para parceiros de cuidadores infantis. O objetivo é identificar maneiras de dar um apoio aos funcionários para que participem, para que eles se empoderem e que eles tenham acesso aos cuidados infantis e reduzam o custo. Então, o cuidado, ah, algumas coisas estão com muita demanda, como saúde. O objetivo é acesso a essas áreas, menos custo. Algumas dessas indústrias são um pouquinho difíceis com relação à flexibilidade, então a gente está fazendo isso com parceria com o Fundo de Apropriação do Estado, e a gente tem que trabalhar nesse campo aí da participação dos funcionários. É claro que todos têm um papel nessa participação. É claro que se alguém pode participar nisso para apoiar os seus funcionários, talvez pode diminuir a pressão em algum outro lugar do sistema e também incluir produtividade, criar consistência para os funcionários. Então, a gente quer aprender sobre isso. Nós também estamos anunciando a segunda rodada das aplicações para as famílias. Eu acho que isso é para até o dia 21 de outubro. Nós tivemos muitas aplicações, mas a gente conseguiu financiar somente uma parte. Parece que a gente tem 4 milhões esse ano nessa rodada. Então, nessa primeira rodada, a gente fez 1,7 de milhões e a gente quer atingir outros educadores. A gente também ouviu falar de muitos desafios com relação ao seguro de vida para os nossos provedores infantis. Então, uma coisa muito louca que está acontecendo em Massachusetts, mas também nacionalmente, na indústria de saúde. A gente tem um grupo novo da divisão de saúde. Eu vi que vocês também participaram. A reunião da diretoria estava acontecendo simultaneamente para a gente entender quais são os desafios para essa questão de saúde, o que a gente pode fazer em Massachusetts para cuidar dessa questão de saúde, seguro de saúde, porque os custos estão crescendo muito e também está sendo cancelado, então você não tem como manter. Então, a gente está verificando essa questão também. Então, obrigado por vocês que participaram ontem, para a gente tentar verificar qual que é o problema e o que o Estado pode fazer. A gente também ouviu de vocês todos esses anos que, às vezes, prover seguro de saúde, porque os cuidadores infantis é uma pequena empresa, custa muito alto. Então, a gente vai fazer algumas sessões de informações para o que vocês podem ter acesso no momento para acessar seguro de saúde, e o comprometimento dessa força-tarefa é procurar verificar em todos os cantos do estado para achar recursos que já existem, porque alguma coisa muda, ou a interpretação, ou a bridge building, a gente pode fazer. Então, o que a gente está fazendo? A gente começa a identificar o que está acontecendo nesse mundo de seguro de saúde, de cuidados da saúde. Então, vamos dizer, se a gente puder fazer algumas mudanças pequenas e ter mais acesso, seria ótimo. Outra coisa é a questão da tecnologia. Eles anunciaram 23 milhões de dólares para conectar online.
Eles estão colocando equipamentos de Wi-Fi, eles entraram em contato conosco, tem vários setores de educação que podem acessar tecnologia, a inclusão da tecnologia. A Eudínia colocou uma informação, parece que teve ontem de manhã, e também a informação está aqui. Eu acho que vai ser muito interessante se tem alguma coisa que a gente pode fazer para dar um apoio com relação à questão da mídia. Eu acho que os sistemas de cuidadores infantis podem dar uma olhada nisso. É uma oportunidade, se vocês têm provedores que podem se beneficiar de uma inclusão digital, acesso digital, seria ótimo. E finalmente eu mencionei antes, mas o Estado recebeu 60 milhões de dólares nos fundos novos para aprendizado de educação infantil. É o maior valor que já foi recebido, e eles colocaram a primeira rodada de fundos para esse aprendizado. E isso tudo é pelo trabalho que o Departamento de Aprendizado tem feito, a nossa divisão. Eu acho que todos estão muito felizes com relação a esse aprendizado através do Pathway. Então, se isso é uma oportunidade que vocês têm interesse em acessar, vocês podem conversar com a Eugenie. E a última coisa que eu gostaria de falar, falando sobre estar aí no estado. Semana que vem é STEM Week. Nós tivemos feito muito trabalho com o Conselho do STEM, com a vice-governadora, para conversar sobre o STEM. E a gente quer ter certeza que a gente sabe o que está acontecendo na educação infantil. E eles estão fazendo um trabalho muito bom com o STEM nas famílias do estado. Nós vamos incentivamos que vocês vão na mídia social para verificar, porque os nossos programas, eles têm um impacto muito importante. Eles estão construindo pessoas que vão ser futuros engenheiros. Então, essa semana que vem vai começar esse programa. Eu acho que eu conversei sobre tudo, são 10:01. A gente começou um pouco tarde. Então, pode colocar aqui seu agradecimento à senhora Amy no chat. Obrigada pela Eudínia por colocar os links no chat. Muitos emojis aqui. Nós temos na segunda-feira às 9:30, na nossa reunião, nós vamos escutar 5 pessoas da educação infantil, no dia 23. E também pessoas da Força Tarefa vão voltar aqui para atualizar-nos. E eu gostaria de agradecer, como a Eudine colocou aqui, tem uma gravação da reunião da diretoria, e obrigada por visitar os programas, a nossa comunidade. Obrigada, senhora Amy. Obrigada por vir aqui uma vez por semana. Tem alguns recursos aqui sobre a questão do fechamento do governo, se vocês querem acessar aqui no chat também. A gente sabe que no momento é um desafio para acessar fundos através de subsídios, do voucher, mas eu aprecio que isso está sendo mantido na superfície. Nós estamos conversando sobre isso, nós estamos esperando que a governadora passe as informações em janeiro. A gente também está monitorando essa situação e a gente vai continuar compartilhando aqui na reunião das 9:30. E, senhora comissária, pode falar a última coisa hoje. Eu acho que nós estamos ficar juntos. E parabéns a todos que participarão do Summit.
da reunião e obrigada por prover essa oportunidade de estar aqui participando em parceria. Vocês são uma equipe maravilhosa. Obrigada, eu vejo vocês hoje Mechanics Hall em Ulster, às 2 da tarde, e a gente vê todos vocês aqui 9h30. Obrigada novamente, Excel, pela sua parceria incrível. Eu agradeço por estar aqui. Thank you, Amy. Thank you, everyone. Have a Obrigada a great day. todos. Tenham um bom dia.